Olá a todos. Primeiramente vou-me apresentar, sou o Eric e trago-vos hoje comigo aqui a Carolina, a Margarida e a Beatriz. E viemos falar um bocadinho sobre aquilo que é a gestação por substituição. Têm visto as notícias? A gestação por substituição é uma técnica de reprodução assistida na qual uma mulher aceita a gestação de um filho por parte de outros pais biológicos. E isto, na minha opinião, é bastante vantajoso, nomeadamente para os casais homossexuais e também para os pais com problemas de fertilidade. E como é que isso surgiu? Bem, o primeiro caso de gestação por substituição começou em 1985. Um casal americano decidiu recorrer a esta técnica porque a mulher sofria de uma doença grave e então, se engravidasse, a sua saúde podia debilitar-se imenso. Através de um centro de tratamento de infertilidade, conheceram uma mulher que viria a gerar o seu filho. E então foi assinado um contrato onde estava escrito que a gestante abdicava de todos os direitos parentais em troca de $10.000. Mas ao ter a bebê, a gestante mudou de ideias e não conseguiu abdicar da criança, por isso tentou anular o contrato. Isto foi a tribunal e no fim foi decidido que a bebê ficaria com o casal beneficiário, porque eles lhe podiam dar uma melhor qualidade de vida. Mas foram restabelecidos os direitos parentais da gestante, visto que o contrato não era válido porque a técnica ainda não era legal no país. Pois realmente as coisas já não são assim. Por ser um tema tão controverso, a realização deste processo pode ser aceito, proibido ou até mesmo tolerado pela inexistência de leis. Nas situações em que o processo não é permitido, os interessados terão que fazê-lo noutro país com diferentes jurisdições. Já viram o que é isto? E realizando deste modo a gestação por substituição transnacional. Mas esta técnica pode trazer consigo vários problemas para o casal, pois o país pode não aceitar a certidão de nascimento recém-nascido. Como eu já vos tinha dito, este processo pode não ser aceito em vários países da Europa, como a França, a Itália, a Suíça, a Alemanha, entre outros. Já o Reino Unido, Canadá e a Grécia defendem a realização deste processo sem qualquer fins lucrativo, não pode existir dinheiro envolvido. Tanto na Grécia como em Portugal, a gestação por substituição só pode ser realizada após várias autorizações. E devemos ter em conta que um dos principais fatores para a aprovação deste procedimento é a existência de um problema de saúde que impeça a fertilização. Exato. Em Portugal, os problemas considerados para a autorização do processo são bastante específicos. Ou seja, para aceitar este processo, a mulher tem que ter ausência de útero ou a má formação deste. Não pode haver potencial reprodutiva pela presença dos gametas e não esquecendo que este método é uma alternativa para a reprodução. Também não esquecendo que este processo em Portugal não é aceito em ser utilizado em casais homossexuais nem em mulheres solteiras. Falando em Portugal, o primeiro caso de gestação de substituição aconteceu em 2017 e o casal optou por este procedimento, pois a mulher ficou sem útero depois de várias cirurgias por causa de uma doença prévia. Depois disto, o casal decidiu recorrer à gestação por substituição, tendo como voluntária a mãe da mulher, ou seja, neste caso, quem gerou o bebê foi a sua avó. E neste processo não houve compensação monetária nenhuma. Então, e vocês acham então que este processo deve ser tratado como um negócio? Pessoalmente, eu acho que não, em nenhuma situação. Acho que não é bem assim, até porque o objetivo do contrato é mesmo defender o ambiente saudável da criança. Nem toda a gente tem essa mentalidade. Por exemplo, na Ucrânia, que é um país de fácil acesso para a realização deste processo, onde existe uma prática exploração por parte de agências intermediárias e existe a ausência de regulações. Por exemplo, uma das principais agências é a Biotexcom, cujo proprietário afirma que alguns casais podem escolher o sexo do bebê e que não existem lá limites. Ele espera que o futuro se possa escolher também a cor dos olhos e certas qualidades da criança. Mas isso vai contra os limites da modificação genética. Eu não acho correto o facto de andarmos agora aqui a fabricar os nossos filhos. Mas, pondo isto de lado, eu fiz um questionário agora há uns dias nas minhas redes sociais, onde a maior parte dos participantes eram do género feminino, tipo cerca de 60%, e verifiquei que a faixa etária que mais respondeu foram jovens adultos, como já era de esperar. 87% dos participantes mostraram-se a favor, 7% não tinham opinião e os restantes não eram a favor deste método. Isso é bom porque mostra que realmente a população está informada. Mas será que eles na realidade utilizariam este método se fosse preciso? Pois, essa foi a pergunta seguinte e segundo os dados, 75% das pessoas recorreriam. Mas apenas 59% acham que este processo só deve ser utilizado em caso de doença grave ou de infertilidade. Acho interessante, 75 recorreriam, mas sem qualquer tipo de doença. É interessante esse valor, é interessante. Sim, porque só 59% das pessoas que responderam a este inquérito aceitariam fazer este processo apenas em caso de doença. Exatamente. A última pergunta deste questionário foi se os beneficiários rejeitarem a criança por deficiência ou doença incapacitante, o que é que acham que deveria ser feito? Nós obtivemos das mais variadas respostas
Mas a mais votada foi: devia ser feito previamente um teste de despiste de doenças. Tá, se formos assim ver, esta resposta é aquela que é mais fácil de responder, certo? Porque, ok, então se há a possibilidade de ver se o bebê tem uma doença ou não, opá, vamos descartar logo essa possibilidade do bebê não ter a doença. Agora, se essa resposta fosse tirada do inquérito, como é que as pessoas respondiam? Exato, porque esta é uma resposta direta. É uma Que é resposta mais simples, fácil, é mais sim. simples, as pessoas nem Exatamente. sequer têm de refletir sobre o assunto. Porque se nós podemos ter a opção de saber se a criança vai nascer com deficiência ou não, ok, podemos tomar uma opção a partir daí. Exatamente. Então Mas- torna-se muito mais fácil. Mas ok, imagina se não houvesse essa opção no inquérito, o que é que as pessoas iam responder? Pois, eu deixei esta questão em aberto também para que pudesse obter mais respostas da autoria dos participantes. E de facto tivemos aqui respostas, no entanto, bastante pertinentes, como é o caso desta, em que deveria ser aberto o processo judicial contra os beneficiários e deve-se dar à gestante a escolha de ficar com a criança ou abortar. Acho errado. A gestante cumpre o seu papel, a única função que ela tem é dar à luz o filho que é desejado pelos pais. Exatamente. Ela não deve ser envolvida neste processo porque é uma pessoa que já está debilitada, acabou de ter um filho, ela não tem que ter... A responsabilidade de tomar essa sua decisão. Exato. Exatamente. Eu acho que não deve ser dada essa responsabilidade. Ela deve ser completamente posta de parte, porque não tem nada a ver com esse assunto. E E os pais devem ser metidos em tribunal e Exato. a situação deve ser resolvida e eles devem ter consequências, porque Exato. opá, se não quisessem a criança, não tinham metido, principalmente a mulher gestante, nesta situação, não é? Exato. Sim. Isto é uma situação Porque, mas o que é que complicada. aconteceria com a criança? Exato, isso é interessante. Isso é interessante, sinceramente. Porque eu não acho que seja correto abortar, porque Sim. estamos a pôr é uma vida. Sim. E dar para a adoção, Dar para a adoção para mim não é uma opção. Não é opção. Nós não andamos Não, aqui a então, criar quer dizer- filhos para irem para a adoção. exato, Quer dizer, exato. os pais quiseram criar um filho e agora não querem tomar a responsabilidade de tomar conta dele? Se eles veem Exatamente. isto como último recurso, até que ponto é que ter um filho com Está problemas vai impedir com que eles fiquem com o filho? Eu acho que isso é muito picuinhas da parte dos pais estarem a pôr de parte porem de parte aquele ser vivo que tanto desejavam, supostamente, por ter uma doença. Têm tanto a perfeição na mente que não conseguem aceitar o filho tal e qual como ele é. Ok que o filho até pode ter uma deficiência, não, digamos que até possa ser grave e ninguém diz isso, né? Mas é uma criança e a criança deve ser tratada com um devido valor. Exato. E se eles estavam tão desesperados para ter uma criança e se Deles? não, deles, porque é que essa doença vai impedir com que eles fiquem com a criança? E para a adoção também não é correto. Não, claro que não. Quer dizer, a criança veio ao mundo de uma maneira diferente e agora vamos descartá-la É uma como sem situação mais nem complicada, menos. porque Exato. a criança não pode ir para o orfanato, os pais rejeitam a criança, até quanto é que a lei pode obrigar alguém Não, a amar uma No contrato está a dizer que o objetivo principal do contrato é defender os interesses da criança, portanto, eu acho que esse é o objetivo dos pais irem em tribunal e de ser tratada esta situação, é defender os interesses da criança e que a criança nasça num ambiente saudável e que seja Exato. feliz. Exato. Por isso é só ridículo estar a pôr isto em causa, estar a pôr... Pronto, o bem-estar da criança é ridículo, portanto... Qual foi as outras respostas? Temos aqui outra resposta que foi dada a esta questão. Acho que isso deve ser discutido. Se ninguém quiser a criança, acho que deve ser abortada ou posta para adoção. Pronto, já tínhamos visto que isto não era das melhores opções. Exato. No caso da gestante querer ficar com a criança, ou no caso de a criança ir para a adoção, acho que os pais beneficiários devem ajudar monetariamente a sustentar a criança. Ok. Se não chegarem a um consenso, abrir um processo judicial, o tribunal saberá melhor lidar com a situação. Então vamos lá ver. A criança vai para a adoção, mas os pais querem sustentá-la. Não faz sentido, esta resposta não faz Quer sentido. dizer, metem-na para a adoção, mas eles ainda vão sustentar. Eu acho que assim não é. Então assim tinham, Exato, certo? exato. Assim aceitavam a criança. Estar a dormir numa casa que não lhes pertence e estar a dar dinheiro, isso não faz sentido. Não Essa faz resposta sentido. não tem Os pais sentido. deviam era de se calhar pagar uma multa ou levarem com as consequências, né? Então ok, não queres a Definitivamente. criança, mas vais ter que levar com as consequências. Né? Exato. Mas do que eu sei é que no contrato é explícito que a gestante não pode ter qualquer relação parental com o filho que vai gerar, não é? Sim, está na lei explícita que a mãe gestante deve desistir totalmente dos seus direitos parentais.
Por isso esta resposta não pode ser considerada válida. A gestante nunca pode ficar com a criança. Certo. Então, esta situação deve ser tratada de outra maneira, é verdade? Exato. Eu acho que se os pais não querem ficar com a criança, devem de ser metidos em tribunal, porque estamos a falar de uma vida de um ser vivo e não é assim que se deve tratar um ser vivo. Não é Acho assim. que isso devia estar escrito no contrato. Aceita a criança independentemente de qualquer circunstância. Correto, exato, Sim. é mesmo isso. Exatamente. E depois trataria-se como qualquer caso. Por exemplo, se os pais realmente tivessem maus tratos na criança, que choraram, seria dada sim. adoção, prontos, porque é isso que acontece Isso na é um situação bom normal. ponto. Isso é um bom Exatamente. ponto que estás a referir. Porque realmente os pais podem querer muito a criança, mas depois podem não ter capacidades para Exatamente. criar. Exatamente. Mas eu acho que isso também é visto. Acho que, pelo menos, eu acho que é controlado. Estão a perceber? Sim. Uhum. Acho Antes que- de- Exato. Porque isto é um processo que requer muitos procedimentos. E ver se as pessoas têm condições. Exato. Acho que eles deviam também ser acompanhados Exato. psicologicamente. Psicologicamente. Acho que este processo todo, até mesmo depois do bebê nascer, Sim, a mãe gestante provavelmente é acompanhada. sim. E os Uhum. pais também, não é? Porque isto Uhum. não é assim feito só porque sim. Sim, Isto exatamente, é exatamente. Yeah. um processo que leva tempo. Ok. Temos aqui ainda outra resposta a esta questão. Um acordo escrito antes da concepção, onde estivesse definido que os beneficiários são tutores legais da criança e não o pudessem rejeitar. Caso o fizessem, deixa seguir o processo na justiça. Exatamente, foi o que Sim. andámos agora aqui a Foi o que comentar. acabaste de dizer. Exatamente. E vocês, o que é que vocês acham? O que é que vocês responderiam a esta pergunta? Se os beneficiários rejeitarem a criança por deficiência ou doença incapacitante, o que é que deveria ser feito? É uma resposta tipo, complicada. Tipo, não é uma resposta que seja preta no branco. Depende muito das situações. Mas eu, neste caso, eu diria que se mete sempre o ser vivo à frente, independentemente da doença que ele tenha, porque se ele tiver amor dos pais, eu acredito que a doença seja posta de parte. Mas, por outro lado, se os pais não tiverem capacidade financeira para sustentar a doença, é complicado, percebem? Sim, É sim, complicado. Por isso é que acho que é importante fazer esse despiste na criança, para preparar os pais para a doença. Mentalmente. Exatamente. Há crianças que podem nascer com problemas físico-motores, não é? Sim, exatamente, até porque os pais têm que estar preparados mentalmente para aquilo que vai acontecer, pois, por exemplo, nas crianças com problemas de mobilidade, as casas precisam estar preparadas para isso. Exato. E nem sempre qualquer pessoa pode ter a capacidade monetária para poder ter essas instalações em casa. Exato, é mesmo isso. E tu, Margarida, o que é que tu achas em relação a esta questão? Eu sinceramente eu acho que se os pais metem este processo em causa, eu acho que eles têm que ter 100% de consciência que a criança pode nascer com alguma deficiência. Exato. Ou seja, eles devem de aceitar a criança, certo? Eles vão pensar, ok, eu vou aceitar este processo, mas a gente pode ter aquele, não é? É azar, né? Da criança nascer com uma deficiência, mas a gente vamos aceitar a criança. Eu acho que os pais devem ser assim. Se não for assim, eu acho que isto deve ser levado a tribunal, os pais devem levar com um processo em cima, porque se estão metidos aqui é porque têm que estar aqui a 100% e não é só por coisinhas, ou é porque a criança é assim, ou é porque não é assim. Deve ser tratado como um ser vivo, uma pessoa está ali a ser posta nas mãos de outras pessoas, certo? Acho que é basicamente isso. Pois, acho que podemos todos concordar que isto é um problema ético bastante complexo e que não existe uma resposta concreta assim a 100% daquilo que poderia ser feito nestes casos. E, enfim, é isto. Chegamos ao fim deste período deste episódio. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido alguma coisa sobre a gestação por substituição. Obrigado. Obrigada. Tchau!